Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de mol, mas para falar um pouquinho de mol, mol é massa. Então vamos pensar em massa. Vamos pensar na massa de um próton, tá? Vamos começar com um próton. Vamos pensar na massa de um próton. Um próton tem 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então vou transformar esse um próton em uma grama. Então para eu ter uma grama, quantos prótons eu vou precisar? Para ter uma grama, eu vou precisar aqui, ó, fazendo o cálculo, tá aqui, ó, multiplica em cruz, eu vou precisar de 0,602 vezes 10 elevado a mais 24 prótons, ou, melhor dizendo, 6,02 vezes 10 elevado a 23 prótons, para eu ter uma grama. Agora veja, amados, um dos isótopos do hidrogênio é um próton. E se eu tiver 6,02 vezes 10 elevado a 23 prótons, quantos isótopos de hidrogênio eu vou ter? Desse isótopo, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos desse isótopo de hidrogênio, que corresponde a quantas gramas? A 1 grama. Entendeu? Então eu peguei um próton e transformei em grama. Tudo bem? Então como que fica isso? Eu sei que 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos do isótopo de hidrogênio, desse isótopo de hidrogênio, eu tenho 1 grama, que eu calculei aqui. E aí a gente chama isso, essa quantidade de matéria, do quê? De mol. E aí nós vamos começar a chamar próton de unidade de massa atômica aqui. Tudo bem? Agora veja, se eu tiver mais de um próton, como fica isso? Aqui nessa figura, quando ele fala assim, vai uma fatia de carbono 12 aí, o que está acontecendo? Ele está tirando uma unidade de massa atômica do carbono 12. O que é isso? É uma unidade de massa atômica, quer dizer que pode ser tanto um próton quanto um nêutron. Que esses dois são os que têm massa relevante em um átomo, né? Olha só, e aí no carbono eu tenho 6 prótons e eu tenho 6 nêutrons, tá? Então eu posso dizer que no carbono eu tenho 12 unidades de massa atômica. Agora a gente vai chamar de unidades de massa atômica. Veja então, que são as massas consideradas aí, né? Aí você tem que um próton, de novo, a gente sabe que um próton eu tenho o quê? De novo, 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Agora eu vou pegar essas 12 unidades de massa atômica e vou transformar em grama. Sempre fazendo isso. Eu peguei lá uma unidade de massa atômica, um próton, e transformei em gramas. Agora eu tenho 12 unidades de massa atômica e vou transformar em grama. Para eu ter 12 gramas, eu preciso de quantas unidades de massa atômica agora? X. Fazendo o cálculo, eu vou precisar de 7,22 228 vezes 10 elevado a mais 24 unidades de massa atômica. Só que eu sei, meu querido, que um átomo de carbono não tem 12 unidades de massa atômica. Se eu tiver 7,228 vezes 10 elevado a mais 24 unidades de massa atômicas, quantos átomos de carbono eu vou precisar? Vou chamar de Y. Fazendo esse cálculo, você vai precisar de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Em outras palavras, você tem em 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, você tem 12 gramas que correspondem a 1 mol, porque mol é massa. Tá? E além disso, nós temos que 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono correspondem às 12 gramas, que a gente mostrou aí, que a gente vai chamar de matéria, que vai ser 1 mol, que mol é massa. E a gente ocupa, né? A gente vai fazer um experimento na escola, né? E vai mostrar que isso ocupa um volume de 22,4 litros na CNTP, tá bom? Então aí é para a gente entender um pouquinho de onde sai os 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. E esses átomos podem ser moléculas. Se você fizer o mesmo cálculo para moléculas, vai dar a mesma quantidade, tá? Pessoal, e para entender como isso cai, vamos fazer um exercício aqui que caiu no Enem em 2013, salvo engano, que diz assim: o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Aí ele diz assim: considerando-se o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Tá, vamos lá então.
Primeiro ponto, a gente tem que ver quanto que ele precisa. Ele precisa de consumir o dobro do que ele consome. 500 miligramas, ele tem que consumir 1000 miligramas. Beleza, que é o dobro, certo? Só que esse 1000 miligramas tem que passar para grama. Por quê? Olha só, porque aqui ó, a massa molar está em grama. Então vamos lá, eu tenho que 1000 miligramas é 1 grama, certo? E aí eu tenho o quê? Eu tenho que 40 gramas é 1 mol. Tá? Eu vou transformar isso tudo em mol. Em 1 grama, que é o que ele precisa, quantos mols eu vou precisar? X multiplicando em cruz aqui, vai ficar 0,025 mol, multiplicando em cruz. E eu sei o que também? Que em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, certo? Só que a quantidade de massa em mol deu o que? 0,025. Vai dar quantos átomos? Y. Que vai dar, multiplicando em cruz, 0,15 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, ou 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos de cálcio, tá? Que é a alternativa B de bola. Tudo bem?